Arquitetura e Design. Oferecimento CKS Incorporações. Construindo qualidade. Olá, boa tarde. Estamos no ar com Arquitetura e Design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. Hoje está um friozinho aqui em Porto Alegre, uma umidade daquelas. A gente não sabe se a sensação é pelo frio ou pela umidade, mas a gente vai falar de assuntos que, independente da umidade, a gente precisa atentar para eles e precisa conhecê-los melhor. Um dos assuntos de hoje vai ser com o gestor ambiental, o Isnar Amaral, que está aqui conosco. Boa tarde, Isnar, tudo bem? Muito obrigada por compartilhar conosco os teus conhecimentos. Eu que agradeço pela oportunidade. A gente estava já conversando antes de começar e eu estou bem impressionada. Assim, são coisas muito interessantes que ele vai falar para nós a respeito de como é que a gente poderia falar do equilíbrio dos ambientes, da saúde dos ambientes. Equilíbrio energético dos ambientes, vai ser bem esse termo. Certo, equilíbrio energético dos ambientes. Aguardem, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito, ocorrer alguma pergunta, vocês sabem, eu faço uma watch party pelo meu Facebook, os meus seguidores podem assistir o programa comigo, né? E podem mandar comentários e perguntas que eu vou transmitir ao nosso entrevistado. Se assistirem pelo Facebook da RDC TV, a produção pega as perguntas e me passa também. Muito bem, o outro convidado é um arquiteto, o arquiteto Pedro Giacobo. Acertei a pronúncia, tá, Pedro? Não é nem italiano, né, esse sobrenome. Eu sei, estou brincando. Totalmente italiano esse sobrenome, adoro. Me lembra um pouco da Itália, adoro aquele país. A gente vai todo ano lá ver a Semana do Design de Milão, né? Salão do Móvel. Aconteceu faz pouco. Fora Salone, sim, foi agora em abril. A gente fala reiteradas vezes sobre esse assunto, porque tem muita coisa para mostrar e para falar. E tu trabalha com design, né, Pedro? Com material e com design a partir do material que tu também crias, não é mais ou menos isso? Exato. Daqui a pouco nós vamos detalhar tudo, mas conta pra gente rapidamente o que é o teu trabalho. A gente desenvolve peças de design e tudo com concreto, a matéria-prima principal, assim. E o maravilhoso é que o nome da empresa dele, da marca, é Hormigón, que é concreto, em espanhol. Exato. Tinha que ser italiano, Pedro. Mas como é que é italiano? Nem lembro. Daqui a pouco a gente pesquisa disso para vocês. Muito bem. Essa pergunta não estava combinada. Mas eu queria falar para vocês, como vocês sabem, eu estive essa semana, no final de semana, em São Paulo, na abertura da Casa Cor São Paulo, na anterior foi a Casa Cor Curitiba, daqui a pouco vai ter Casa Cor Floripa e assim a gente vai levando a vida. Muito bem, eu estive lá e a gente visitou, eu digo eu e o César Preste, meu sócio, visitou algumas exposições, alguns lugares e tudo, entre os quais a Galeria Bolsa de Arte. E hoje vai ocorrer na Galeria Bolsa de Arte um leilão, um grande leilão, com obras incríveis de grandes nomes nacionais, e inclusive daqui do Sul, que eu me lembre, deve ter o Iberê, sempre tem, e tem um Chico Stockinger também. Eu tenho fotos que eu fiz lá na galeria, a gente pode mostrar agora as fotos, Amanda, para compartilhar com os telespectadores. Nessa sala à esquerda, ali perto ali no piso, né, tem uma escultura do Chico Stockinger, como eu falei, e sobre aquela mesa lá tem uma peça incrível, que é uma porcelana do Picasso, e na parede tem vários artistas, e essa galeria tem obras, tanto obras super contemporâneas, como obras do período moderno, como peças mais antigas, né? E então os leilões da Bolsa sempre são bem diversificados. Hoje às 19h. Tem mais fotos, vamos passear mais um pouquinho pela galeria. Olha só. E aqui a gente está vendo essa peça que a gente via de um lado, está vendo o outro lado, e lá ao fundo tem uma área com obras um pouco mais antigas, né? De outra fase. Elas estão mais ou menos separadas por época, não é uma coisa rígida. E a gente passeia e vai viajando pela arte brasileira, é muito interessante. Esse leilão vai ser hoje às 19h. Daqui a pouco a gente tem mais imagens, vamos terminar de passar as fotos. Essa é a área das obras um pouco mais antigas, mais figurativas, na época das paisagens. Os grandes artistas, né, pintores, começaram
com paisagens, hoje, por exemplo, estão figurativos ou continuam com abstratos, mas evoluíram. Ah, esse Krasberg, Franz Krasberg, adoro. Aí eu selecionei a peça em close, assim, de perto, para a gente ver a estrutura dessa escultura de parede, que é muito interessante. Eu acho que a gente deve ter mais alguma imagem, se não tivermos, a gente volta para o estúdio, que eu vou mostrar. Tem mais uma imagem que eu fiquei encantada com a textura dela. E a gente pode vir para o estúdio daqui a pouquinho para eu mostrar o catálogo. Ó, esse é o Picasso que eu falei, que eu comentava antes. Ele tem uma cerâmica muito interessante e tem o verso da cerâmica também, olha só. É um de 100, são 100 peças que foram feitas. Essa, se eu não estou enganada, se eu estou enxergando bem, é a número 1. Né? E aqui está o catálogo do leilão, olha que interessante. Muito bacana. A gente tem vários artistas brasileiros. A Amilcar de Castro, que eu adoro, deixa eu achar daqui. A Amilcar de Castro, que eu acho incrível. Vamos ver o que mais. Raimundo Colares. O Arcângelo Iannelli tem várias obras dele, gente. Várias. Gonçalo Ivo tem um trabalho incrível. A Mira Schendel. Também a Mira já faleceu, querida, ela era uma pessoa muito, muito doce, assim. E o Carlos Vergara, Bruno Jorge, Inimá de Paula, aqui está o Krasberg que eu mostrei, tem o Bruno Jorge, gente, esqueci de mencionar essa escultura branca de mármore, é um torso assinado por ele, que é incrível. Eu adoro passear sobre acervos. E esse Baravelli aqui à direita eu achei tão diferente. Em cima tem esse preto e o Antônio Dias. Esse redondo é um Tunga, de madeira, couro e metal. Manfredo de Souza Neto, que eu adoro, que estava atrás da escultura do Chico Stocker, naquela foto que a gente viu. Esse Celso Renato é muito interessante, é sobre madeira. É uma coisa muito diferente. Ó. Tem mais Manfredo, Volpe, tem Portinari, tem Cícero, aquele Rodrigo Andrade, aquela última foto que a gente viu, verde ali, que eu falei das texturas, aqui em cima, ele se chama Rodrigo Andrade. Mato e pedras com musgo e um óleo sob tela colada em madeira, por isso que tinha aquela textura tão diferente. E esse verde aqui, que é incrível, também é Krasberg. Eu adoro fazer essa brincadeira de ficar folheando. Chegamos no Cícero Dias, que é a capa do catálogo. É uma aquarela de 1920, da década de 20. Olha que maravilha, né? É porque a gente pode passear por outras épocas através da arte. A arte reflete muito, né, o que a gente está vivendo. Flávio de Carvalho. Esse Rubens Gershman, olha que louco. É muito interessante, né? A expressão da figura, e ali está a obra inteira, que é o detalhe. Muito bem, eu vou parar de folhear aqui, senão eu vou ficar a tarde inteira mostrando, porque eu adoro fazer isso. É hoje às 19h, lá em São Paulo, na Galeria Bolsa de Arte. É ali nos Jardins, na esquina do Santo Grão, todo mundo conhece. Bolsadearte.com é o site da Bolsa de Arte. Se as pessoas estiverem em São Paulo e quiserem dar mais uma olhadinha. A leiloeira oficial é a querida Vivian Pérez e o leiloeiro convidado é o Walter Rezende. Então, é quinta-feira, 21 horas. 21 horas, gente, acho que eu falei 19. Na rua Rio Preto, número 63, Jardim São Paulo. E os contatos, como eu já falei, pode ser pelo site da Bolsa. E é isso aí, Cícero Dias maravilhoso na capa do catálogo. Muito bem, a gente vai agora a um pequeno intervalo comercial, 2 minutinhos, nós voltamos para falar sobre design e para falar sobre equilíbrio dos ambientes. 2 minutos, já voltamos, fica aí, já sabe, né? Pode nos assistir pelos canais 24, 524 da NET, pelo Facebook e pelo YouTube também. Até já! Voltamos com arquitetura e design e a gente tem muita gente nos assistindo pelo Facebook. Cláudio Chap, Daniel Petri, César Prestes está dizendo que está nos assistindo do aeroporto, embarcando para Florianópolis, para realizar a curadoria de arte pelos profissionais de Balneário Camboriú
e de Florianópolis. Boa viagem, César. E ele está comentando o leilão de arte de hoje, da Bolsa de Arte, que está maravilhoso, que é uma ótima oportunidade para importantes aquisições, blá, blá, blá. Muito bem, muito obrigada, César Prestes, pelo prestígio da sua audiência. Nós vamos falar agora de uns objetos que um arquiteto chamado Pedro Giacobo, da marca Hormigón, que não é só ele não, tem também a Ana Paula Verona, que fugiu do meu sofá hoje, amarelou, não quis me dar entrevista. Mas eles criam materiais a partir do cimento, me corrija se eu estiver errada, e depois criam objetos incríveis e geram mesclas malucas. A gente está com algumas peças aqui no cenário. Essa peça que está à minha frente, quando for possível a câmera vai mostrar, ela parece uma pedra, tem uma outra que é uma mescla, e atrás de mim também tem um outro tom de uma luminária linda, que inclusive está acesa aqui. Quando for possível, a câmera vai passeando pelas luminárias e peças do cenário. Tu puderes levantar essa aqui, Pedro, eu te agradeço. Olha só. Que interessante, né? Parecida com essa, tem uma base aqui atrás de mim, de uma luminária que está aqui, está inclusive ligada, está acesa, que ela é mais bege, mais amarronzada, mais clara, e está muito bonita. Ficou linda com luz essa peça. Assim que for possível, ela está atrás de mim, acho que a outra câmera talvez seja melhor. Eu estou na frente dela. Se quiserem, depois a gente remove. Muito bem, me conta como é que tu faz essa questão dos materiais, as mesclas, as misturas. Não precisa contar o ouro, entregar o ouro do bandido aqui, mas conta como é que surgiu essa tua intimidade com esse material. Tu és arquiteto, né? Sim. Pois então, a gente faz todas as nossas peças, a base é o cimento. A gente tenta misturar outras coisas, aquela, por exemplo, está com madeira, essa com vidro, mas tudo, o princípio é o cimento. As peças mescladas, isso foi uma coisa meio empírica, isso foi surgindo assim. A gente comprou o corante, vamos fazer uma peça preta. Daí, por exemplo, eu vi que se eu largasse o corante por cima, assim, já dava um efeito diferente. E assim a gente vai descobrindo. Daí dessa peça surgiu essa. E assim outras. Nos grandes experimentos da ciência, né, Isnar, surgiram às vezes de erro, de experiência, né? Tu que és um cético, como tu falava. Procurando uma resposta, encontra outra, né? Exatamente. O Isnar Amaral daqui a pouco vai falar com a gente, né, Isnar, sobre umas coisas muito diferentes, mas como tu falavas antes, tu és um cético, né, a gente falava no intervalo. Sim. E até mesmo para um cético, a experiência, né, contar com... não sei se a sorte ou o acaso, mas enfim, a experiência mesmo, tentativa e erro faz parte, né, de um processo criativo, né? Com certeza. Mesmo que tu não saiba o resultado, claro, a tentativa é válida. Uma das coisas que eu mais aprendi com o Hormigón foi isso. Porque muitas vezes acontecia que eu imaginava a peça de um jeito e ela saía de outro, e daí daquele jeito já vai para outro. E daí talvez até melhor, isso, né? Exato. E isso acabou sendo uma coisa boa que eu aprendi com o tempo, isso. Sim. Porque no início até me frustrava, assim, um pouco. Não conseguia controlar tudo. Exato. Pois é, a gente tem a mania de querer controlar tudo, né? É que se vai em busca de uma resposta definida já. Exatamente. Quer dizer, o normal que se faz é o quê? Lança a pergunta, a resposta é o que vai dar lá depois. Vai encontrando no caminho, né? Então, em energia tem muito disso. Então, não existe uma resposta padrão, é isso. Não tem, cada caso é um caso e tudo pode acontecer. Então, tem que saber interpretando o que vai acontecendo ali e achando soluções para aquilo, né? E não existe 1 mais 1 vai dar 2 dentro de energias sutis, não tem isso. Né? É bem complexo. Até as pessoas olham uma peça e dizem eu quero igual a essa, nenhuma igual a não tem essa. Como, né? Essa é essa, Então. São peças únicas todas, né? Exatamente. Agora, é muito interessante, porque aqui a gente tem a rusticidade, né, do material, do cimento, mas essa aqui, tu olha e vê uma pedra, né? Tem um brilho, tem um acabamento que vocês fizeram, que foi incrível. A gente foi fazendo daí várias misturas até e fazendo essas descobertas ao longo do caminho para chegar nas texturas. Algumas das que a gente queria, algumas foram surpresas, como essa, surpresas boas. E aí vocês vão desenvolvendo cores também. Exatamente. Tudo. E a gente busca também que a peça tenha um conceito. Por exemplo, essa peça é a Mar Morto.
é o nome da peça. Geralmente o conceito, isso também é uma coisa que a gente se apegava no início, eu vou partir desse conceito para fazer a peça. Mas não, o conceito para mim geralmente vem depois. Eu olhei essa peça e ela me lembrou o oceano, alguma coisa assim. Daí eu fui ver o Mar Morto, tem muito sal. E daí eu vi esse branco, não, Mar Morto, é Mar Morto essa peça. Eu acho muito interessante como o material fala, né? O material meio que conduz, às vezes, a mão do designer, do artista, né? Eu acho Vai criando uma relação com ela enquanto tu está produzindo, enquanto tu está desenvolvendo. As tuas peças são direcionadas para luminárias, basicamente? Não, a gente tem vários objetos. Vários objetos. Casualmente a gente trouxe 2 luminárias a bandeja, mas a gente está fazendo também lareiras agora, cubas de banheiro. Pois eu ia te perguntar, esse material é adequado para qualquer tipo de área, para área molhada, área com muito calor, como é que é? Aí depende, por exemplo, como... Pelas misturas que vocês Exatamente, fazem. a mistura, por exemplo, as propriedades daquela peça são diferentes, apesar das duas serem para interior, são diferentes as propriedades delas. Mas, por exemplo, se a gente for fazer uma peça para rua, ela vai estar impermeabilizada desde o processo, durante a mistura na massa, impermeabilização depois. A da cuba tem outra impermeabilização, para banheiro. Sim. Vocês adaptam, então, ao uso, né? Sem nenhum problema de... Exatamente. O acabamento. Tu falaste de lareira. A lareira tem um calor violento, né? Exato. Não vai rachar. Daí as nossas lareiras são com queimadores para lareiras ecológicas, então elas têm toda uma estrutura. São para lareiras... Aí já vem com queimador, tu já entrega ela pronta. Já vem pronta. Então tu faz a lareira, aquela estrutura de lareira. Olha só, a gente está vendo agora a luminária que está aqui atrás de mim, que é muito linda e está acesa. E tem aquela base mais clara. Essa aqui é Mar Morto, e aqui a gente está vendo como é o nome da peça. Under, agora eu vou querer saber por que Under. Já descobri por que é Mar Morto, agora te vira, inventa agora. Eu vou confessar então. É porque na verdade eu vi uma série que se chamava Under the Dome. E daí eu não vou botar Under the Dome. E daí Under, tá tudo sob a redoma. E é uma a luz está sob mesmo. a redoma. Não é? Né? Perfeito, muito bem. Mas a gente estava falando que vocês entregam pronta a lareira e outros objetos e tal. A gente tem algumas fotos tuas aqui, vamos dar uma olhada, se for possível mostrar as imagens, olha lá. É uma prima dessa que a gente tem aqui no estúdio. Como eu te disse que cada peça é única, pode ver as misturas dessas são diferentes daquela. Bem diferente, mais branca essa. Exato. Tudo. E fica muito curioso, né? Olha que linda. Essa também é parecida com a que tem aqui. Essa é prima dessa também. Aquele detalhe ali é bem interessante, ele é com plástico reciclado. Porque a Hormigom fica no Galpão Makers. Então lá a gente troca muita ideia com várias marcas e tudo. E essa marca era uma marca que eu conheci lá no Galpão Alixo. Eles fazem peças com plástico reciclado. Eu achei demais o trabalho dele. Eu pensei, não, a gente tem que fazer uma parceria. Então a gente colocou alguns detalhes dessa luminária com o Alixo. São lindas, olha que linda essa. Muito bonita essa aí. Ficou bárbara. Tem uma parte mais rústica, mais, dá um mais contraste, tom, a né? outra mais clara. O Galpão Makers é aqui perto, né? No quarto distrito, perto, somos vizinhos praticamente, né? Na Gaspar Martins ali. Isso, que bacana. Essa região da cidade sendo revitalizada aos poucos, muitas coisas né? surgindo, né? Mas que bom. Olha que bacana. Muito legal. E vocês fazem uma coleção, fazem os objetos e depois vendem, as pessoas procuram vocês, participam de feira. Como é que é a tua vida comercial, assim? Como é que tu te mostra para o público? Então, a gente começou fazendo pelo Instagram, vendendo nossas peças pelo Instagram e fomos começando... Aquela lá, desculpa te interromper, seria a lareira? É a lareira. É uma lareira para o chão, de chão. Certo. Que tamanho ela tem? Tem 55 centímetros de comprimento. Aqui. De comprimento. E a altura? E a altura 21. 21. Certo. Desculpa, 16. 21 é a profundidade. Ai, que bonita essa foto com fogo. Morro de medo de fogo, ao mesmo tempo eu tenho uma certa atração. Sim. Tenho bastante medo. Mas o fogo é uma coisa que a gente fica olhando assim, né? Dá uma fica hipnotizada, né? exatamente. Acho que é do ser humano isso. Exato. E ela tem uma parte que fecha ali, Exato, isso? a tampinha. Daí, com essa tampa que tu apaga ela também. Tu vai empurrando assim. Vai empurrando, ela vai apagando. Exato. Inclusive, essa como ela é de chão, porque são peças pesadas essas, né? Então, elas têm rodinha embaixo. Tem rodízios. Mais ou menos quanto que pesa uma peça dessa? Olha, ela pesa uns 20 quilos. Uau! Aquela grande, né? Que aquela é a maior lareira que a gente tem. Sim. E essa aí?
Esse é um descanso de copo com a Lixo também, nessa parceria. Aquilo ali é uma faixa plástica, de plástico reciclado. E que esse plástico é o plástico que a gente, detritos nossos, então, que são aproveitados. Ah, que bacana isso. Isso é muito legal. É. Eu Essa acho que a gente deveria ter como pressuposto, né, ao fabricar alguma coisa, o reuso, né? Exatamente. O reaproveitamento. No enfim. início eu me dei conta, cara, quanto lixo eu estou produzindo. E isso me fazia mal. Te Então a assustou. gente sempre busca alternativas para amenizar isso. Ai, que bacana. Eu sou a louca da água, fechar a torneira, não sei. E eu tenho horror de usar plástico. Entrei aqui no estúdio hoje com Sim, um tu copinho de comentaste. plástico, me sentindo a pior das criaturas. Sempre deixei minha caneca. Olha Inclusive- só, agora essa peça é muito parecida, não é a própria? Essa é a própria. Ah, que a gente tem aqui É. no estúdio. Ela é bem fotogênica. Qual Ela é o diâmetro dela? Ela tem Tem uns 21,5. 21, achei que era por aí. Muito bem. E vocês podem receber encomendas também de tamanhos? Sim. Isso pode ocorrer. Porque esse material pode fazer um tampo de mesa, pode Exato, fazer muita até coisa. passou a gente tem mesas também. Passou Essa a mesa, a gente nem deu bola, é isso? Exato. Essa é outra lareira? Essa é outra lareira. É. Ah, que legal. Pode colocar no centro de mesa, uma coisa assim. Isso. Ali dá para ver bem o queimador, ó, que eu te comentei. Sim, no meio. Ah, com as pedras. Que bacana que ficou. Aí são as cubas, um projeto. Ah, e as cubas. Certo. Então ela realmente pode ser usada em área molhada e área com calor. Claro, a mistura daquela peça vai ser diferente Sim, sim, como tu dessa. falaste, Isso. e o acabamento, O tudo já é acabamento, feito prevendo, né, o exatamente, uso. Muito bem. Dá um efeito muito bonito essa estrutura toda. É algum parceiro que fez a estrutura ou vocês mesmos Tudo lá no fizeram? Galpão Makers, as nossas parcerias são A todas... vizinhança já, Exatamente. é. cada um faz uma parte. Praticamente uma linha de montagem esse É. Galpão Makers. Exato. Né? Cada um faz uma coisa. Muito bom. Ah, e a gente troca muitas ideias lá, é muito bom. Se conseguirem achar depois a mesa, que a gente não deu a menor bola, poderiam colocar de novo a foto da mesa para eu ver, porque eu não estava prestando atenção na mesa. Essa é aquela de vista de cima, né? Exato. Aí a mesa. Ah, essa é, a que os mesa. pés não Ah, que os tão pés não estão aparecendo, aparecendo tá agora. meio Estou vendo lá dois brilhozinhos. É, exato. Os pés devem ser pretos, é isso? É, exatamente. E é um rodízio aquele brilhozinho? Não. O que Não, é não. aquilo? Eu acho um que é um acabamento, reflexo. um reflexo mesmo. Ela é da mesma coleção da bandeja, essa desses mesclados, Sim. a coleção pedra. Isso era outra coisa que eu ia te perguntar. Quando tu faz essa mistura, esse material, tu faz uma área bem grande, depois tu secciona e vira produtos? Ou como é que é? A peça no... Não, porque a mistura toda, né? Tu tem que criar uma placa, uma coisa. sim, te entendi. Né? Não, quando eu vou produzir essa peça, eu sei mais ou menos as medidas para essa peça. Aí tu já faz específica. Exatamente. Certo. E aí depois tu só dá só a forma que tu queres. Isso, elas vão em formas, né? As peças. Daí eu despejo nas formas, espero o período de cura. Ah, tá certo. depois- Agora eu entendi. Então todas têm formas. Todas têm forma. Até uma quadrada simples é uma forma Exatamente, quadrada. tem uma forma. Tá. E tu tem limite no tamanho em função disso, de forno? Em função da forma, não. Não. A gente, porque ali no galpão a gente tem facilidade para produzir, tem espaço para isso, para produzir as formas. Tá, mas tu tem um forno que tu coloca a forma? Não é no forno. Ela simplesmente seca ali, é um processo de secagem. Sim, Me explica tudo que eu sou leiga no Exatamente. assunto. Especialista é tu. Aham. A gente faz a mistura e a gente despeja aquela massa numa forma. Por exemplo, essa aqui é feita numa forma de silicone. A mesa é feita numa forma de MDF. Então depende. E uma questão que eu aprendi nesses processos de acerto e erro Ai, que foi lindo que essa peça. as formas fazem muita diferença na textura das peças. Na textura. Entendi. das peças, A própria estrutura da forma, o material da o forma. material da forma. Sim, se é madeira ou se é, ou é silicone, é bem lisinho, né? Isso. Tá Porque certo. o concreto Aí tu ele tira marca tudo. partido Exatamente, até daí a da gente ranhura tira da partido. coisa, né? Exato. Porque na verdade ao fazer a forma e criar essa textura, tu já está criando a peça, né? Exatamente, o processo No já final, começa a ali. finalização, né? O acabamento E já tem sai peças dali. que às vezes saem e tu não quer passar o impermeável porque tu não quer mudar ela de forma nenhuma, sabe? Mas daí muda, dá um efeito que eu não esperava nesse início do processo da criação e a partir dali a gente começa aquela linha, né? Sim. Essas cubas, elas parecem ter umas ranhuras, né? Uma coisa... Tem. São um pouco diferentes. Exato, ela tem uma ranhura, se tu for ver essa luminária aqui embaixo, são mais ou menos aquelas ranhuras ali Certo. que ela tem. A gente está falando da luminária que está aqui no estúdio, depois a gente mostra de novo. Isso.
Ela já foi mostrada em close. Muito bonita essa peça. Eu queria só dizer que a gente continua sendo assistido por várias pessoas pelo Facebook, e inclusive o arquiteto Luiz Sentinger, que vem aqui amanhã, vai conversar conosco, a gente vai falar aqui amanhã sobre Casa Cor, lá de São Paulo. Ele vai estar conosco e pediu, fala que eu estarei aí amanhã. Falei, viu? Sou bem mandada. Muito bem. Viu que bacana, Luiz, as peças do Pedro? Muito legais. Ele falava sobre essa última, o teu último comentário foi sobre essa peça aqui, que ela tem duas partes, né? Uma parte diferente da outra em função da forma. Exatamente. Como ela é uma peça, ela tem uma altura considerável comparado com essa. Então, por exemplo, os sedimentos, eles sobem ali. Então, tu vê que eles estão marcados ali mais para o final. Certo. Quando for possível, a gente vai mostrar em close a peça. E quando tu tiras ela, então, dessa forma, ela secou sozinha ali, secou ao tempo. Quando tu tira, tu sente que ela ainda está meio úmida. Então, tu deixa 24 horas é o suficiente. Com esse nosso tempo úmido, agora atrapalha. Mas eu ia te perguntar justamente por causa do clima. Atrapalha bastante, inclusive para encomenda. Dobra o tempo, precisa? Praticamente dobra. Bem úmido. A gente está vendo a luminária. Aquelas ranhuras ali embaixo, que a gente estava comentando. Sim, sim. Em cima pode ver que ela já está bem são da forma. Exato, ela já sai assim. Muito e a gente tira partido dessas coisas, né? Muito bom. Então a peça sai úmida. Sim. Com esse tempo mais ainda. E o perigo desse tempo é que tu tirar a peça e quebrar. Porque ela não curou completamente. Mas então eu tiro ela e deixo ela 24 horas secando no mínimo, para daí trabalhar no acabamento. Certo. Num dia seco, normal, de verão, assim, uma peça como essa, como Mar Morto, leva quanto tempo para secar? Olha, com um tempo bem seco, até um dia. Leva tudo isso? Para tirar, Mas com esse tempo úmido, 2 pelo menos, até tirar da forma. Isso te atrasa um pouco. Aí com isso, tu faz várias peças ao mesmo tempo? Sim, dependendo da quantidade de formas, na verdade. A gente vai... O que te limita é a quantidade de forma. A questão da forma. Certo. Exatamente. E quando alguém quer fazer uma encomenda para ti, tu tens alguma limitação? Tu tem eu faço a partir do meu catálogo, minha coleção, ou a pessoa pode escolher alguma coisa da cabeça dela, formato, eu quero dizer, tamanho, assim? Sim. Algumas coisas a gente considera. Por exemplo, tem tamanhos que às vezes tem certos limites que a gente não pode fazer. A gente dá uma analisada no que a pessoa envia. Certo. Para a gente poder entregar e para ver a questão da toda a logística, né, do processo de produção, claro. do tempo de entrega. Muito tudo. bem. E também, porque às vezes tem gente que vem com umas peças muito mirabolantes. Sim, Daí, quando as pessoas dizem que tem uma ideia, às vezes isso já assusta. Ai, que medo. Eu digo, tem tantas ideias desenvolvidas aqui, vamos aproveitar essas. Muito bem. Mas olha só, a gente está falando com o Pedro do Hormigon, e o Pedro está no Instagram, pode encontrar vocês e tudo, né? Hormigon _concrete. Concrete. Então, assim, é concreto e concreto, duas línguas. Depois a gente repete para vocês. Vai ficar aqui até o final do programa, não se assustem. E a gente vai falar com o Isnar Amaral, depois do intervalo comercial, sobre o equilíbrio dos ambientes, várias coisas. Ele vai nos abrir a cabeça para coisas que a gente nem sabia que existia, mas sentia e não sabia o que era. Até já. A Luana Souza, de Sarandi, havia feito uma pergunta, mas que no final eu tinha feito e a produção acabou não me passando. Eu queria saber sobre encomendas. Aí o Pedro já falou, que é Hormigon _concrete. Está no Instagram e todo mundo pode acessar e perguntar o que quiser e fazer encomendas. Enfim, qualquer coisa a gente tem os dados aqui. Muito bem, vamos falar agora com o Isnar Silva, é isso? Amaral. Amaral. Por que eu achei que era Silva? Não, é Amaral, Isnar Amaral. A pessoa está super bem hoje. Ou tem alguma coisa no ambiente aqui hoje, não sei o que é. Vamos fazer já essa medição. Eu vou até ler aqui, tu é gestor ambiental, mas eu vou confirmar. Isnar Amaral, gestor ambiental, até rimou. Muito bem. Nós vamos falar sobre essa questão do equilíbrio, né, da energia, do ambiente, mas tu me explica tudo, porque nós todos, eu creio, que aqui somos absolutamente leigos nisso, e eu fiquei muito impressionada com o teu trabalho. Ok.
Assim, a nossa percepção normal e natural é de meio ambiente. Inclusive, a legislação prevê equilíbrio do meio ambiente. Meio ambiente é tudo que existe na superfície do planeta. A legislação do CONAMA, inclusive, fala em impacto ambiental, que é qualquer alteração física, química, biológica ou de energia gerada por algum fator humano, enfim, que pode prejudicar a saúde, prejudicar o andamento dos negócios, prejudicar o nosso dia a dia. Mas é muita pretensão nossa achar que o meio ambiente só existe nesse macro, não existe o microambiente. A gente interfere, interage com o microambiente, que na realidade é o que importa para nós. Então, para fazer essas análises, esses estudos, eu criei o conceito ambiente básico, que é o ambiente vibracional onde a gente vive, onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Praticamente a nossa casa é o nosso local de trabalho. E na nossa casa, mais ainda lá na nossa cama, onde a gente está 8 horas ou 7 horas todos os dias lá. Bueno, de que forma a gente tem essa interação? Através dos sentidos do corpo humano. A primeira interação que a gente tem é uma troca de energia. O simples ato de respirar, a gente está trocando energia. E a gente não percebe isso. A gente não vê aquilo que a gente não consegue tocar. Tudo é matéria. Matéria visível, parede, mesa, enfim, e matéria invisível, o ar, que está aqui é matéria invisível. As emissões, as radiações de telefone celular, tudo são vibrações, tudo está aqui no ambiente. A gente não vê, mas detectar através de instrumentos. Bom, o ato de respirar, a troca de energia, a gente está inalando esse ar com cargas elétricas definidas que tem nesse gás que está aqui e expelindo um outro gás. Essa troca energética nos mantém vivos. A nossa energia vital é a troca de energia com o ar, é o que nos mantém vivos. Bueno, então, só aí já dá para perceber que realmente a gente tem uma interação com esse meio. E o que mais o ambiente está nos informando? O ambiente está nos informando cores, informando vibração, informando cheiro, informando uma série de outros aspectos que tem aqui visíveis, digamos assim, e o nosso sistema está fazendo essa leitura, nosso sistema de informações, os nossos sentidos. Mas nós temos uma conexão magnética com o meio, que é através da nossa pineal, e essa conexão é magnética. E aí é que vem a situação onde a gente não vê e não percebe. E aí tu te sente bem no ambiente ou tu não te sente bem no ambiente, locais que a gente entra e dá vontade já de sair de imediato, sair correndo, porque esse ambiente não está bom. Porque a gente não tem uma resposta para isso. Pois é, mas a gente vai dar a resposta para isso depois do intervalo comercial. Nós vamos chamar um break rapidinho, só para deixar vocês super curiosos. Já então, voltamos. Tá 2 minutos. Falamos com o arquiteto Pedro Giacobo e estávamos falando agora com o Isnar Amaral, ele é gestor ambiental e ele estava contando para a gente a respeito das percepções que a gente tem no nosso microambiente e o que causa uma sensação ou outra. Ele vai continuar a sua explanação, é uma coisa bem científica, vocês vão adorar. Conta aí para a gente, Isnar. Ok, continuando então. Eu já falei da nossa interação com o meio e isso só vem provar que o nosso corpo é elétrico. O corpo humano é um sistema elétrico formado por sistemas menores, que é nosso sistema digestório, sistema ósseo, sistema sanguíneo, enfim, são vários sistemas que têm que funcionar em perfeito equilíbrio para o sistema todo, o corpo está em equilíbrio. E o meio também tem que estar em equilíbrio, porque a gente acaba sendo influenciado e influencia esse meio. Isso o Hipócrates já dizia, o pai da medicina, 400 anos antes de Cristo, que nós somos o nosso meio, nós somos o nosso ambiente, as doenças vêm do meio. E hoje, eu tenho pesquisa, tenho vídeos, inclusive, que provam que, por exemplo, o câncer, 80% está associado à influência do meio ambiente. Liga Feminina de Combate ao Câncer, 80% dos casos do câncer provém do meio. Da claro alimentação, que daí entra né? alimentação, estilo de vida, tudo isso. Conforme o tipo de câncer é mais, percentual maior ou menor. Radiações. Então, assim, o que é uma doença, considerando que nós somos elétricos? Uma doença é um desequilíbrio. A gente sempre vai buscar a doença a partir de um sintoma. O sintoma é a luzinha que acende que diz que tem alguma coisa que está em desequilíbrio. Ok, o que a gente pode fazer? Vai no eletricista e apaga a luzinha e está tudo certo. Né? Ou vai investigar o que é. Se for investigar, vai chegar a uma causa, uma investigação mais profunda vai chegar a uma causa. Ok, tratou a causa, tratou a doença, tratou o equilíbrio. Como se trata normalmente esse equilíbrio? Com produtos químicos. Um remédio é um produto químico
que na realidade tu está dando uma carga elétrica para a pessoa. É uma reação química, é uma carga elétrica, uma troca de íons. Gente, nunca mais vou olhar um remédio com os mesmos olhos. Tu está equilibrando o teu sistema, ele está faltando aquela carga elétrica, ele está equilibrando ele. Ok, resolveu, está tudo equilibrado, aquela causa foi resolvida, mas assim, essa causa teve um efeito, alguma coisa que gerou um efeito que causou aquilo lá. E o quê? Isso pode ter uma causa interna, por exemplo, emocional, um câncer pode ter uma origem emocional, hereditária, em torno de 20%, mas pode ter uma causa externa, e aí entra o meio ambiente. E a gente não dá bola para isso. A pessoa emite vibrações, radiações conforme a sua emoção. Isso tem uma tabela, dá para a gente medir, inclusive... A frequência energética. A frequência energética conforme a emoção que ela está emitindo. Essa pessoa pode estar roubando energia do ambiente, sugando energia, e a gente já sente Ou isso da muitas gente, vezes. não é? Às vezes conversa com uma pessoa, aquela pessoa te suga energia. Exausta. Ou ela está empurrando uma energia ruim e também não vibra legal. Então, logicamente, a gente está interagindo com o meio, né? Trabalhar o quê? Com a pessoa? Não tem como tu trabalhar com todas as pessoas quando tu está num ambiente maior. Tem que trabalhar com o meio. Né? Tem que trabalhar com o meio. E contigo mesmo. Com o ambiente, então, e as pessoas entram em ressonância com aquilo lá. Existem fatores ambientais, então, que incidem nesse ambiente básico, nesse ambiente interno, nesse microambiente, e a gente consegue medir esses fatores. Quais são esses fatores? Um deles, por exemplo, as radiações geomagnéticas, aquele que a gente mede com a bússola. Pega uma bússola, tu mede, tem o norte, enfim, vai mostrar sempre, indicar onde é que é o norte, em função do fluxo geomagnético da Terra. Mas existem situações, e aí entra a arquitetura, as nossas construções hoje, os projetos arquitetônicos, eles são, a grande maioria são assimétricos. Né? As construções antigas eram mais simétricas, né? Aqueles caixão quadrado e tal. E o que é o melhor? Energeticamente, os antigos. Os simétricos. Simétricos. Por quê? Por quê? A semana passada fui fazer uma análise numa casa, numa cidade próxima aqui, eles tinham levantado as paredes, estavam levantando as paredes. Aí tu vai com a bússola, numa peça da casa, o norte marca para cá. Tu vai na outra peça, o norte já está aqui. Tu vai na outra peça, o norte já está para o outro lado. Assim? Existe uma desorientação magnética dentro daquela casa, que às vezes nem é muito grande, simplesmente com as paredes levantadas. E aí eu mostrei para o proprietário, olha como está a desorientação magnética dentro dessa tua casa aqui. Ele ficou apavorado. Não te assuste, isso é normal. É super normal. E aí, Pedro. Isso faz um tempo. Aí semana passada ele me chamou, olha, já estamos com a laje em cima, foi colocada a laje pré-moldada e já estamos com a estrutura do telhado. Eu fui lá, medi de novo, já tinha alterado, já não era mais aquilo lá. Isso foi durante a construção. Durante a construção. Eles estão agora, já estão no reboco. Tá, mas e já tinha alterado. Tem como saber como fazer o negócio direito? Sim. E assim, mas então o que eu vou fazer? Tem um determinado ponto dessa obra que a gente tem que interferir, porque depois não tem mais como fazer. Por exemplo, antes de colocar o piso, a gente faz uma interferência ali, então, para direcionar o fluxo geomagnético dessa casa. Interferência com o quê? Algum material? Sim, materiais específicos. Tem ímãs, neodímons principalmente. Não, neodímons, são super ímãs. Super ímãs? E tem que saber onde colocar e como colocar, porque tu não pode interferir no efeito magnético, com muitos Gauss ali, que tu, por exemplo, tem um cara que está morando ali, que tem marca-passo, ele vai morrer. Ele fica embaixo da cama. Então tem que saber o que está fazendo, senão tu só vai piorar a situação. Mas vamos lá no porquê disso aqui, sempre na causa. Por que está acontecendo isso? Por que essa desorientação geomagnética? É simples. O fluxo magnético da Terra, ele cobre a malha do planeta, da Terra, enfim, sempre no mesmo sentido. A ferragem da estrutura dessa obra causa bobinas, praticamente bobinas, e interferem com o fluxo geomagnético e desorientam lá dentro o fluxo geomagnético. Tá, e o que acontece com as pessoas? Bom, assim, várias casas prontas, já que as pessoas entram lá e não se sentem bem, não conseguem ficar dentro da casa, as crianças não dormem, as crianças são mais sensíveis ainda. Uma das causas é essa, a desorientação geomagnética. Outra situação é tu dormir e acordar perdido. Né? Lost, acordou perdido, perdido no ambiente. Por quê? Porque a tua conexão magnética do ambiente que te tirou essa orientação. Nós, os humanos, não usamos essa orientação magnética para nos locomover, mas tem pássaros que usam, tem outros animais que usam isso aqui. Né? Os cupins usam para fazer aqueles cupins lá na terra lá. Então, se tu desorientar onde estão os cupins lá, eles normalmente caem fora, saem dali daquele espaço, por desorientação isso geomagnética. Seria muito útil em casa, inclusive. Então, tem várias situações assim. Esse é um dos fatores. São 14 elementos que eu analiso no ambiente, considerando energias sutis subliminares. Então, até
espiritual se mede. Espiritual em termo, né? Porque não é a religião, não é nada disso, mas a gente consegue medir isso daí também. Esse fluxo geomagnético do planeta também, ele forma uma malha a cada 2 metros, no sentido norte-sul tem uma parede magnética, no sentido leste-oeste a cada 2,5 metros tem outra parede magnética, e isso dá para localizar esses cruzamentos geomagnéticos. Tem esse instrumento aqui, a gente localiza todos esses cruzamentos geomagnéticos dentro do ambiente. Eu posso te perguntar uma coisa? Pode. Interferir um pouquinho. A Lúcia Vieira, aqui de Porto Alegre, Sim. uma telespectadora, está perguntando o seguinte: se o Wi-Fi interfere na energia da casa. Com certeza, já vou chegar lá. Tá. Já vou chegar lá. Tá, nós estamos falando de fluxo geomagnético. Essas paredes que formam de 2 por 2,5 formam um quadriculado magnético dentro dos nossos ambientes, ele forma uma malha que envolve o planeta, e nesses cruzamentos está passando uma energia muito violenta, muito forte nessa malha. E se esse cruzamento estiver em cima do nosso travesseiro, são chamadas linhas Hartmann, cruzamento Hartmann, estiver em cima do nosso travesseiro, nós estamos correndo um risco em função de toda essa carga elétrica muito alta, de inclusive podendo desenvolver um Alzheimer. Se já está lá na genética, a gente pode desenvolver esse Alzheimer. É a carga elétrica que precisa para fazer a coisa aflorar. Ou insônia, ou inclusive depressão. Pode ser várias situações que ocorrem a partir daí. Sim, isso não muda nunca. Muda. Isso, porque eu já senti algumas coisas no mesmo lugar, por um período longo, um período de tempo, depois passei a não sentir mais, enfim... Tem situações. Assim, esse fluxo geomagnético, o nosso polo está mudando. O polo norte está mudando, cada ano ele muda um pouquinho de direção. A gente não consegue sentir aqui porque ele está mudando lá no extremo, está mudando. Falo, inclusive, em inversão polar, mas isso é outro assunto. Então, assim, a curto prazo ele não muda, mas a longo prazo ele pode mudar esse fluxo geomagnético. A poluição eletromagnética no meio também pode mudar essas linhas geomagnéticas lá dentro. Então, cada caso é um caso, tem que ser analisado in loco, né? Tem que ir no local, analisar e ver o que tem e resolver ali no local. Porque não é um padrão, não é assim sempre. Mais ou menos isso. Tá, e as soluções que tu dá no local, como tu falaste, tu vai primeiro, né, checar, ver o que está acontecendo ali, Sim, né, fazer o diagnóstico. Tem que fazer análise. Mas depois tu falaste que pode colocar superímãs e tal. Isso tudo é alguma coisa que demande uma obra ou são coisas que tu pode colocar superficialmente? Assim, quando se parte do início da obra, a gente analisa já o terreno. Porque lá no terreno pode ter... Eu sei, mas está construído o lugar, a pessoa está morando lá. Está morando, ok. E aí tu vai e faz o quê? Eu tenho um dispositivo que tu não mexe em nada, não quebra nada, não faz nada. Um apartamento, por exemplo, no 22º andar está com problema lá. O que eu vou fazer no apartamento? Não tenho o que fazer. Eu tenho um dispositivo que a gente coloca lá em algum lugar que fica bem discreto e ele absorve esses efeitos, ele tira da pessoa e pega para ele o efeito. Eu não consigo eliminar a causa. Porque a causa pode ser uma tubulação de esgoto passando embaixo da cama, lá no primeiro andar, lá no térreo, uma tubulação de água, uma tubulação de gás. Isso a gente vai ver depois, tem algumas imagens ali, num prédio que aconteceu aí. Eu não tenho como eliminar essas causas, elas vão continuar lá. Eu tenho que eliminar simplesmente o efeito nas pessoas, que é o que importa. Então, tem dispositivo que a gente consegue resolver isso tudo simplesmente eliminando o efeito nas pessoas. Muito bem. Como tu falaste, a gente tem umas imagens. Vamos olhar agora? Vamos olhar. Vamos ver, então, para a gente seguir nosso papo. Isso aqui é uma cama embutida no roupeiro e aí dá para perceber que tem aquelas quinas. E aquelas quinas formam flechas energéticas que pegam na pessoa embaixo e em algum momento, se essa pessoa estiver debilitada, ela pode sofrer alguma alteração, inclusive alteração genética. Até mutação genética pode ocorrer. Pelo amor de Deus. E eu tenho assim, por associação de análise, eu tenho mais de 1000 ambientes analisados, está muito ligado a câncer no seio, esse tipo de caso. Credo! Sim, são flechas. Por que acontece isso aí? Porque as radiações que estão aqui dentro, isso é como, por exemplo, o som. Ele bate, reflete, refrata, a luz, a mesma coisa, reflete, refrata, e fica armazenado na parede, alguma dessas frequências, e ele sai numa flecha, sai na bissetriz do ângulo, muitas vezes, como uma flecha. Isso dá para medir também. Quer dizer, não é axologia. Tu vai lá e mede qual é o tamanho da flecha que está saindo naquela quina. E nessas quinas ali, sai na vertical, sai na bissetriz
e pega na pessoa que está Muito embaixo bem. ali. Essa situação específica, a pessoa teria que simplesmente cortar o armário, deixar ele todo nivelado, já resolveria? Ou sair debaixo daquele armário, sair debaixo daquelas quinas ali, ou a gente colocar ali um dispositivo para eliminar esse efeito. Tem solução também. Mas se tirasse as quinas ali, deixasse ele só... Arredondado. Não, ele não só tem uma parte mais alta e uma mais Sim. baixa. Só do tamanho da mais alta já não resolveria? Continua uma quina. Não, mas seria reto? Não, mas aquela quina ali continua fazendo uma flecha. Já é suficiente para Se dar problema. arredondar ou colocar ali um acabamento em madeira redondo, aí o que vai fazer? Tu já está dispersando essa energia que está saindo ali. É como um jato de água numa mangueira. Se tu colocar um chuveiro, tu está dispersando. Já diminui o efeito dessa flecha. Então, A pessoa quis aproveitar o espaço e acontece isso. Acontece isso. Meu Deus do céu. Sim. Não é regra, não quer dizer Sim. que tem isso vai acontecer isso, não é regra, mas assim, por percepção e por análise que eu tenho feito, A probabilidade é alta. Eu tenho todo um registro das análises que eu faço e em função de que ocorreu esse caso, essa doença, enfim, porque normalmente me chamam quando já estão com problema, né? Daí a gente vai lá ver. Bem assim. Muito bem, vamos passar para a foto seguinte. Aqui é um campo eletromagnético próximo ao travesseiro, se tu for medir, tem um instrumento que mede aqui essa poluição eletromagnética, e tu vai ver que tem um campo pegando em cima do travesseiro, em cima da cabeça da pessoa que está dormindo. Se tiver com aqueles equipamentos todos ligados ali, o que acontece? Assim como tem uma rede elétrica passando por trás ali, se tem alguma coisa ligada, está passando corrente elétrica. Isso forma um campo eletromagnético. A pessoa está dormindo dentro de um campo de 60 Hz. Para dormir, a pessoa tem que cair com essa frequência, tem que cair para 4 a 7 Hz a frequência cerebral. Se tu dorme com 60 Hz, a probabilidade de tu descansar diminui. Provavelmente vai levantar cansado, vai dormir e levanta cansado. O cérebro não cai para aquela frequência que tem que cair. Ele fica vibrando a 60 Hz por ressonância. Então, você contar com outras possibilidades ali, mas o ideal é não ter um campo eletromagnético próximo da cabeça, próximo do travesseiro. Desliga tudo que tem na tomada, essa é uma solução. Né? Não deixa nada ligado próximo. Ou reduz ao máximo que for possível, né? Ou deixa afasta. Só um abajur, por exemplo. E não vai dormir com o abajur ligado, né? Então daí não é problema. Mas não é problema. o normal é desligar tudo que tem no quarto quando vai dormir. Em relação ao Wi-Fi, essa pessoa... A telespectadora perguntou. Aqui em Porto Alegre tem bastante casos de estação radiobase próximo a edifícios ou em cima de edifícios. Isso realmente é um problema, é uma intensidade bastante alta. Eu tenho estudos, inclusive... A Lúcia Vieira perguntou. Estudos do professor Salles, aqui da URGS, tem estudos que eles fazem a respeito disso e realmente isso é bastante nocivo. E principalmente se ele operar na frequência 4G do 2.5 GHz, que é a mesma frequência do roteador. Nosso roteador é o 2.5 GHz. Tem o roteador de 5 GHz, mas ninguém usa porque ele não atravessa muitas paredes. Então, quanto menor a frequência, mais paredes ele atravessa. O 2.5 GHz é a mesma frequência de vibração da água. Ou seja, é a frequência que o micro-ondas trabalha, o forno de micro-ondas. Tu coloca um alimento lá que tem a molécula de água, liga o micro-ondas, ele agita as moléculas de água e aquece o alimento. O roteador trabalha com a mesma frequência, 2.5 GHz. Isso quer dizer o quê? Que o nosso ambiente está permeado com a vibração do forno de micro-ondas. E o nosso corpo é 70% de água, em média. As nossas moléculas de água estão sendo, não digo assim, não estão vibrando a ponto de esquentar ou aquecer ao extremo, mas elas estão sendo excitadas. E tem comprovação, tem o efeito térmico e o efeito não térmico do E aí a pessoa também tem dificuldade de dormir. Pode ter dificuldade de dormir. O que ocorre bastante em projetos que se vê em prédios, às vezes tu tem um apartamento, mas tu não sabe o que tem no outro apartamento do lado. Sim. Muitas vezes tem um roteador, tem alguma fonte de campo eletromagnético na tua cabeça, está do outro lado da parede. Como é que tu vai saber? Não vai saber. Aí com instrumentos tu vai lá e consegue constatar tudo. Consegue ver a intensidade do campo que tem ali e muitas vezes está ali o problema da pessoa não conseguir dormir, ou insônia, ou depressão, ou dor de cabeça frequente, ou enfim, uma série de problemas pode ocorrer, cada caso é um caso. Né? A gente está passando algumas imagens, essa aí é uma... É uma situação, esse aqui é um edifício no Rio de Janeiro. Uma garagem, eu acho, né? Isso, é o pré-subsolo. E em cima desse edifício, em coluna, no 22º andar, a pessoa comprou um apartamento lá e não conseguiu ficar dentro do apartamento. E aí eu fui lá para ver o que estava acontecendo lá, e todo o prédio está dessa forma. São tubulações desordenadas, passando embaixo dos dormitórios, passando em qualquer... Mas a maioria dos edifícios é assim, né? Eu acho que o pessoal não observa muito a localização. Mas daí a gente vai medir e está fervilhando. Isso demora, quando tu vai medir, é uma coisa rápida?
Depende. Ambiente Uma por hora e meia a ambiente. gente consegue mapear um ambiente de um apartamento, digamos Um assim. ambiente, É um não o ambiente. apartamento inteiro. Apartamento inteiro. inteiro. Sim. Sim. A pessoa pode desconfiar que tem alguma coisa errada, te chama, tu vai lá O e mapeia. ideal é por precaução, né? Faz uma medição para ver como tá. Se tu vê que tem uma coisa errada, já está sentindo. Né? Exatamente. Check-up na casa. Como a gente faz check-up na gente, O né? ideal já é o arquiteto te consultar, né? O ideal Não seria é? consultar lá no projeto, já para não Exato. fazer. Daí não vai fazer remenda. Não faz já bobagem. já constrói certo. Certo. Então, e são esses equipamentos e outros que a gente não mostrou que tu usa, tem né? uma série de outros equipamentos, dependendo da frequência, dependendo do que a gente está procurando, tem que usar o equipamento específico, né? Tá certo. Então, fala de novo, como é que é o nome disso que tu faz? Eu faço análise de impacto no ambiente básico. São impactos subliminares, no caso, né? Mas são impactos que podem causar algum efeito na nossa saúde, no desequilíbrio do meio e no desequilíbrio do corpo. Muito bem, Isnari. Se as pessoas quiserem falar contigo, te acham como? Telefone, WhatsApp 51999560042, né? 51999560042. O meu e-mail, isnaramaral@hotmail.com, tem o site www.ambientebasico.com.br, Instagram é Amaral Isnar, é o contrário, Facebook é Isnar Amaral. Não tem como não achar o Isnar, muito bem. Se colocar no Google também aparece. Também aparece, o cara está em todas, muito bem. E tu tem uma super formação também, não dá nem tempo de a gente falar toda a formação desse cara, porque é muito longa. Pedro, muito obrigada. Isnar, muito obrigada. Adorei conversar com vocês. A gente aprendeu bastante hoje sobre materiais, sobre esse impacto nos ambientes básicos. A gente é muito ignorante, né? Quando a gente começa a aprender assim, com uma pessoa que tem tanto conhecimento, se dá conta de quanto ainda precisa aprender nessa vida. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você que esteve aí conosco, as pessoas que mandaram perguntas. Amanhã é sexta-feira, né? Tem mais Arquitetura e Design. Amanhã com o Luiz Sentinger, como ele disse. Estou lembrando que ele vem aqui amanhã e mais um outro convidado. Muito obrigada pela sua audiência. Beijo, até amanhã. Olha, cadê o som? Arquitetura e Design. Oferecimento CKS Incorporações. Construindo qualidade.